Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um tema da trilha Avaliar. O tema agora será Nem só de prova vive o bom aluno, diversificando os formatos de avaliação. Esse tema será conduzido por Daniel Jacuá, graduado em História e mestre em Política Externa pela Universidade Federal Fluminense. Ele também é professor de História na Escola Eleva e gerente de avaliações da Eleva Educação. Daniel, vem pra cá. Bom demais ter você com a gente, cara. Oi, Jones, tudo bem? Beleza. Prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o grande tema da minha vida, do meu trabalho já durante alguns anos, que é sobre avaliação. Então, queria tocar agora com vocês essa conversa. Na jornada é preciso avaliar sempre, não é? Então... Sempre. Na vida, na sala, na escola, no trabalho, né? Está sempre presente. Bom, deixo você super à vontade com aqueles que estão nos acompanhando aqui na Jornada Edu Online. Volto já. Então tá bom, valeu. Gente, prazer estar aqui com vocês nessa jornada e falar de um tema que eu gosto muito, que é a avaliação. É muito importante a gente pensar em avaliação, ainda mais nos tempos, né, de pandemia, nesse contexto de 2020 tão conturbado. Então é muito bacana a gente poder falar um pouquinho sobre isso, dos grandes desafios que já existiam antes da pandemia e agora, né, esses desafios que eles se aprofundam com a pandemia. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, rapidamente, é entender um pouquinho, né, desse cenário atual. Eu quero falar sobre os tipos de avaliação, de como o professor ele pode engajar os alunos com ferramentas muito bacanas, né, como a escola pode também, né, ajudar nesse processo, mas assim, é importante a gente fazer uma reflexão inicial, né, para chegar realmente dessas várias formas de avaliar, né, o seu aluno. O primeiro ponto importante, né, e acho que de reflexão para a gente, pensando em avaliação, é a pergunta: como estamos ajudando nossos alunos a lidar com as avaliações? Essa pergunta já é uma pergunta que permeia a minha vida, né, durante, né, muitos anos e que continua. Porque agora, com a pandemia, existe uma insegurança muito grande por parte da comunidade escolar em relação à aprendizagem. A pergunta que se faz é: será que o aluno está conseguindo, nesse contexto tão complicado e complexo, ser avaliado, né, ter o conhecimento, e o professor, ele está conseguindo perceber esses processos? E aí, quando eu penso em avaliação, e eu só estou falando, gente, obviamente, nosso histórico da educação brasileira, uma das partes importantes, né, quando eu penso em avaliação, é que ainda existe no país, ainda existe na nossa sociedade, né, uma ideia, né, que a avaliação é algo descartável. Gente, sou professor de história já desde 2003 para 2004, 17 anos, e é impressionante como na sala de aula, né, você vê, né, um comportamento sobre o ato de avaliar, né, e a prova em si, quando ela é feita, e como esse aluno ele se aproveita desse processo e como o professor se aproveita desse processo. Então, quando eu coloco que cada avaliação é descartável, é claro que isso não é generalista, quer dizer, não estou falando que 100% das vezes isso acontece, mas é impressionante como, né, a avaliação muitas vezes ela é recebida por um aluno, tem esse processo, vamos visualizar a sala de aula. Ele recebe essa prova, recebeu essa prova, viu a nota, pegou, amassou a prova, guardou a prova. O professor fez ali um gabarito rápido, os alunos melhores tiram as dúvidas, aqueles outros que têm um pouco mais de dificuldade, são um pouco mais tímidos, acabam, né, não se colocando no processo e o ciclo fica ali parado. Né? Então, assim, tem ainda uma presença nessa questão, né, da avaliação sendo descartável. Uma outra questão que me incomoda e me motiva ao mesmo tempo é que, impressionante, se pararmos para pensar quantas provas são feitas ao longo do ano, quantas avaliações são feitas ao longo do ano, né, e como esse aluno recebe essas avaliações na hora de comunicar, na hora do aluno entender o que vai cair nessa prova, quais são os objetivos de aprendizagem, né, e mais importante, qual o feedback que esse aluno tem que ter, qual o retorno, qual a devolutiva pedagógica que esse aluno tem que ter, é impressionante que a gente falha nesse processo. A gente coloca o aluno, né, numa série de avaliações, não temos ali um processo contínuo de aprendizagem, quer dizer, um slogan que eu gosto muito aqui dentro da Eleva, que é avaliações que ensinam, né, quer dizer, você continua esse ciclo, e poucos planos de ação individualizados para cada situação do aluno. Então, os alunos fazem muitas provas,
muitas vezes as provas são descartáveis, ele guarda e parte para a próxima e faz um ciclo desse processo. Então é impressionante como a gente tem esse desafio muito grande. Uma outra questão, quando eu olho para várias avaliações, quando eu olho para esses eventos todos, são eventos, né, que existem informações, né, que são colocadas ali para a escola, para o professor, só que são mal aproveitadas. Nós temos muitas informações. Essas informações, esses dados precisam virar sabedoria, precisam ajudar a escola, precisam ajudar o professor e o aluno a entender se o projeto pedagógico, se o caminho pedagógico, ele está correto ou não. Então, um terceiro ponto ali, complicadíssimo, é que as informações são pouco aproveitadas. E o quarto ponto, rapidamente, só para refletir um pouquinho sobre esse panorama, e que é o ponto que mais me gera motivações e implicações e provocações, é a avaliação com uma cultura punitiva. Quer dizer, desde da educação brasileira que se estrutura, já pegando os pré-vestibulares, a prova como é colocada, é impressionante como as escolas, como o professor, e isso desde a qualificação da sua universidade, são colocados de um jeito punitivo para os alunos. Né? Eu já assisti, já estive em escolas, né? Já trabalhei em escolas que a avaliação era realmente punitiva. Né? Você era retirado de sala e aí você fazia uma prova punitiva por ser retirado de sala por algum comportamento, algum desvio de comportamento. Então, essa cultura punitiva gera uma questão complicadíssima. Com essa palavra que, quando você coloca para o aluno, a palavra prova, isso gera, obviamente, um medo, gera ansiedade, gera tristeza, gera uma série de sentimentos muito complicados. Então, não tem como você pensar em avaliação sem pensar realmente num contexto que você possa interagir com esse aluno e ter um mínimo de engajamento e empatia, porque a gente já percebeu, isso o professor percebe, né, o inspetor percebe, o coordenador percebe que em eventos de prova, né, prova bimestral, prova somativa que vale nota, é impressionante como isso gera problemas seríssimos para o aluno. A gente fez uma pesquisa com os nossos alunos, e entendendo, né, o que eles sentem em relação à avaliação, e aí nós fizemos com centenas de alunos, né, e é impressionante, vocês olharem aqui agora para o nosso gráficozinho, como que a ansiedade aumenta, né, às vésperas da prova, do dia da prova e da entrega das notas. Então tem alguns pontos importantes nesse gráfico, se vocês observarem bem, né, você tem ali, né, a maioria dos alunos com uma intensa ansiedade. Então tem dois pontos. Primeiro ponto, caramba, temos vários eventos de provas ao longo do ano. Então eu estou colocando meu aluno com uma ansiedade, com níveis de ansiedade altíssimos durante muito tempo. Tem outro ponto também que é legal de entender. Ao mesmo tempo que ele está com essa ansiedade, é um período com maior engajamento do aluno no sentido da avaliação. Então como é que a gente consegue diminuir a ansiedade e engajar esse aluno nesse processo de avaliação? Não só na prova, mas depois da prova, no aprendizado, na devolutiva pedagógica. Esse é um ponto muito importante que a gente entende que é necessário pensar sobre esse processo. A gente estava vendo uma pesquisa há um tempo atrás, nesse gráficozinho que estou colocando, está em inglês, mas é um gráfico que mostra o cortisol, que é um hormônio associado ao estresse, é impressionante nos testes feitos científicos, né, de como o nível de cortisol aumenta muito em relação aos testes, tanto testes de escola ou testes de vestibular. Então, assim, nós temos uma experiência do dia a dia, temos uma experiência científica de como isso é complicado. Aí você pode se perguntar, Daniel, então por que a gente fica avaliando? Então, por que a gente coloca o aluno nesse processo? Então, por que avaliamos? Essa é a grande pergunta. Por que continuamos a avaliar? E aí eu quero voltar a pensar um pouquinho sobre avaliação, porque não é que não funcionando tão bem, a gente tem que descartar o processo. Porque a avaliação, na verdade, e aí é uma definição que eu gosto muito, ela é o que garante o sucesso de aprendizagem da escola. Eu vou repetir, a avaliação, ela garante o sucesso de aprendizagem da escola. Então é o instrumento, é a ferramenta que consegue fazer com que nós, né, consigamos entender se realmente a aprendizagem está sendo bem feita ou não. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Avaliar a aprendizagem do aluno, isso é fundamental. Né? Além disso, é muito importante entender
que a avaliação, e isso é um tema muito latente hoje, muito forte, ela identifica pontos fortes e fracos. Se fizermos uma boa avaliação, um bom processo de avaliação, obviamente a gente consegue então entender se o caminho precisa ser percorrido de uma forma como já está sendo, ou precisa fazer algum tipo de desvio. Então isso é muito importante, né? E por isso que a gente avalia. E um terceiro ponto, aí que tem muito a ver com o segundo ponto, ajusta o processo de aprendizagem. Quer dizer, então se não está sendo bem feito por algum processo, se é uma falha de uma avaliação, é uma falha do professor, como colocou na nota, né, a questão de como ele elaborou uma avaliação, ou se o aluno, de repente, não conseguiu ali ter o engajamento com aquela turma, como é que ajusta o processo de aprendizagem? Então, só para a gente entender, existem muitos desafios, existem muitos problemas, mas a gente entende que a avaliação é o melhor método para a gente conseguir garantir o sucesso de aprendizagem. Tá? Então, isso é muito importante a gente colocar nesse ponto. E aí, quando a gente pensa nisso, por onde começar? Então, como a gente começa, então, e aí pegando o grande tema de hoje, dos tipos de avaliação, como é que a escola pode começar a pensar a avaliação de uma forma diferente? Então, o primeiro ponto que nós gostamos muito, tá, e que eu defendo com unhas e dentes, é que antes de pensar em qualquer tipo de avaliação, a escola precisa dar oportunidade para os alunos sempre retestarem. Eu não estou falando só em provas de recuperação. O que eu estou falando é que o aluno, se ele fez uma avaliação e não foi bem, ele tem que ter o direito de ser avaliado de novo, de retestar. Porque isso, primeiro, tira uma tensão muito grande, uma nota individual que vale a nota do bimestre, que vale a nota do semestre. Então, quando você retesta esse aluno, você consegue, obviamente, ver se ele conseguiu aprender com os erros e dar uma nova nota para ele. E que bom, porque se o aluno tirou 5 e pediu uma retestagem e foi para 8, ele conseguiu aprender. Não só com a prova, mas o engajamento nos estudos. E essa tem que ser a nota dele. Então, dar oportunidades para os alunos retestarem é um passo bem bacana inicial para qualquer escola. Não é simples, porque faz com que o professor, e né, eu entendo isso como professor de história, tenha que fazer uma nova avaliação. Mas vamos pensar, gente, nos nossos empregos. Imagina se o nosso chefe passa algum trabalho para a gente, algum processo, e a gente não foi muito bem. Imagina se a gente não tivesse uma oportunidade de refazer esse teste, de repente, né, refazer o trabalho como um todo depois do feedback do seu chefe. Ah, não, é isso, acabou, né, não, vai ficar a nota vermelha. Quer dizer, no nosso trabalho, se a gente tem essas oportunidades, por que na escola a gente oferece pontualmente essas oportunidades? Tem uma outra discussão, que eu já escutei muito em algumas escolas. Ah, não, peraí, mas aquele aluno que tirou 7 e só fez uma avaliação, e aí passou, o que tirou 5, e aí fez a retestagem, tirou 8, ele vai ficar com uma nota maior? Sim, porque você precisa ter ali evidência de aprendizagem. Então, se a prova foi bem feita, bem equilibrada, com seus objetivos de aprendizagem, com a rubrica, o professor equilibrou bem a prova e ele tirou 8, isso ali significa, né, está significando que o aluno ele cumpriu, então, o processo. Tem ali evidências do processo. Então, isso é muito importante de entender. Um segundo ponto que funciona muito, tá, gente? De tipos de avaliação e por onde começar, dividir as avaliações por eventos. Então, um ponto inicial que a escola pode fazer, e é bem bacana de ser feito, ao invés de ter uma prova bimestral, uma prova semestral importante, dividam os eventos. Olha, vai ter aqui metade da prova agora, com 50%, e a outra metade com outros 50%. Aí pode perguntar, Daniel, mas o professor vai fazer 2 provas? Não. Eu faço, por exemplo, na escola Eleva, que isso acontece muitas vezes. Olha, eu tenho alguns objetos de aprendizagem, né, nós temos ali o conteúdo, e temos, né, os assuntos, temos os objetivos de aprendizagem ao longo desse bimestre, desse ciclo. Você pode quebrar essa avaliação que você faria uma só no final em 2. Então não é dobrar o trabalho do professor, é dividir o trabalho e oferecer essa avaliação antes para o aluno. Terminou, então, um objetivo de aprendizagem ali importante, eu avalio, depois eu continuo ali com as aulas e faço uma outra avaliação. Então, eu não estou ali aumentando o trabalho do professor, mas eu estou fazendo uma coisa bem bacana,
que eu estou tirando do aluno aquela responsabilidade de uma avaliação só e aquela vai definir a minha nota. E aí, se a gente está falando em ansiedade, se a gente está falando em tensão, eu estou diminuindo a tensão. Daniel, mas espera aí. Aí você está criando vários eventos. Então, se você está criando vários eventos, você não está colocando o aluno na ansiedade. Não, eu estou diminuindo a ansiedade porque o aluno, ele normalmente ele fica muito tenso porque ele sabe que aquela nota é a nota que vai ser colocada no boletim, a nota somativa. E aí, o que é bacana, e essa experiência prática que eu estou tendo na escola quando nós estamos fazendo isso, o que o aluno fala? Não, bacana, eu tenho aqui esse momento, se eu não for muito bem, eu vou ter um outro momento para testar, e aí, se esse outro momento eu testar, né, eu vou conseguir, então, de repente, dar um gás ali e tirar uma nota melhor. Tá? Então, esse é um segundo ponto muito importante. Um terceiro ponto fantástico, e que eu acho que esse é um tema que já vem sendo batido bastante no país, e eu fico muito feliz por isso, é investir na cultura das avaliações formativas. Gente, a gente pode definir a avaliação formativa de diversas formas. Né? Tem a diagnóstica, tem de engajamento, né? Existem várias formas de avaliação formativa, que é um tema agora que eu quero falar um pouquinho mais. Mas o mais importante é entender que, na nossa concepção, enquanto professor, gestor de avaliação, né, de um grande grupo, todas as avaliações devem ser formativas. Todas as avaliações devem ajustar processos de aprendizagem e devem, né, dar devolutiva para os alunos. Quer dizer, isso é muito importante de entender. É claro que algumas avaliações formais, que nós chamamos de somativas, elas entram como evidência de nota no boletim. Mas mesmo elas, e tudo aquilo que você faz com seus alunos ao longo, né, do semestre, ao longo do ano letivo, elas precisam ser formativas. Isso quer dizer que elas precisam não só garantir a aprendizagem, avaliar o aluno, mas oferecer devolutivas pedagógicas. Então, assim, nessa ideia de cultura de avaliações formativas, é o melhor meio para a gente tirar um pouquinho dessa ansiedade e mostrar para o aluno que ser avaliado não é ruim, dependendo de como você é avaliado e de como o aluno lida com o processo, como o professor lida com o processo e, mais importante, como a estrutura toda lida com esse processo, a escola, os pais, e aí eu falo da educação como um todo, porque é claro que todos nós sabemos que tem uma pressão muito grande no vestibular, lá no final, e isso existem projetos ali para diminuir um pouco isso. O próprio SAEB, nos anos iniciais e finais, e agora no Enem, né, com essa prova seriada da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, podem ser mecanismos bacanas de avaliações vídeos por eventos, né, e o aluno entender que a avaliação é uma construção de conhecimento e que não é pontual. Quer dizer, você precisa construir na primeira série, na segunda série e na terceira série. Então, isso é algo bem bacana que a gente precisa entender e precisa, né, incentivar. Então, investir na cultura de avaliações formativas, diminuir um pouco essa cultura do medo de uma avaliação e tornar a avaliação uma ferramenta do cotidiano, né, do aluno, né, uma coisa mais tranquila que ele possa lidar e que não é uma coisa tão tensa e temerosa. Então, esse ponto é um ponto muito importante que eu acho que faz sentido a gente pensar desses 3 primeiros grandes passos que toda escola, né, deveria dar para mudar um pouquinho essa cultura da avaliação, né, da educação brasileira. E aí, quando a gente pensa nesse processo, eu queria falar um pouquinho, então, dos tipos de avaliação. A gente, então, pensou um pouquinho sobre a estrutura, né, demos alguns passos iniciais macro de estruturas, e eu queria agora compartilhar com vocês, nessa parte final da palestra, né, falar um pouquinho agora sobre os tipos de avaliação. Então, eu até comecei falando para vocês que existem 2 tipos básicos de avaliação, que a literatura fala sobre isso, né? As somativas, que são avaliações que, no final das contas, ela vira uma nota e vira uma evidência, né, no boletim, então é uma nota um pouco mais formal, e as avaliações formativas, que são todas as avaliações que vocês, né, que nós fazemos enquanto, né, professores, enquanto gestores, né, que colocamos para os alunos ao longo do processo de aprendizagem e damos devolutiva, damos feedback. Então, isso é muito importante entender. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que foi feito na Eleva, que eu fiz individualmente e que funcionou de uma forma bem bacana, já pensando para esse final de 2020 e o ano de 2021, nesse mundo um pouco mais híbrido, e mesmo com a nova base do ensino médio, que coloca o EAD
como parte ali, né, do currículo, como isso pode ser incorporado de uma forma positiva dentro, né, da escola. Então, o primeiro ponto que nós trabalhamos bastante e que eu gosto muito são, né, a utilização de ferramentas online para avaliações somativas e formativas. Eu acho que todas as escolas praticamente conhecem a ideia do Google Education. Eu gosto muito do Google Sala de Aula, o Google Classroom, tá? Porque ali tem uma estrutura que você pode tanto fazer eventos um pouco mais formais ou não tão formais assim de avaliação, porque no Google, né, o Sala de Aula, eles têm uma ferramenta das rubricas que ajudam muito os professores. Então, isso foi feito de forma muito abrangente nas escolas. Eu conversei com muitas escolas pelo Brasil, de forma online, nesse período, mas conversamos de como eles foram utilizados. Aqui eu estou colocando para vocês uma experiência da minha prova de história que eu fiz sobre, se não me engano, a independência do Brasil, o primeiro reinado. Tá? Vou trazer as experiências para a história. Tá? E é legal porque você coloca ali dentro da avaliação, ali dentro do Google Classroom, né, a rubrica. Essa rubrica pode ser reaproveitada, né, muitas vezes, e ali você consegue não só corrigir a prova do seu aluno, que você manda essa tarefa para o seu aluno, mas a correção é muito facilitada, porque você só clica ali nas rubricas, já sai a nota do aluno, e o aluno recebe aquilo. Então, assim, quando eu falo em tipo de avaliação, e quando eu falo que nós precisamos mudar com a cultura do medo, da ansiedade de avaliação, essa avaliação que a gente faz, né, usando essa ferramenta da rubrica é muito importante. Por que é muito importante? Porque o aluno precisa visualizar o caminho. Ele precisa saber, então essa rubrica ele recebe antes da avaliação, ele precisa saber qual é o norte. O que ele precisa, né, de evidências para alcançar, por exemplo, um destacado, um proficiente, um em desenvolvimento. E, claro, se eu na minha sala, eu coloquei os objetivos de aprendizagem para aquela aula específica de independência do Brasil, estou cobrando aquela avaliação, aquele objetivo, para que ele possa fazer, obviamente isso se completa um ciclo importante, e aí ele faz a avaliação, ele já recebe um feedback onde ele não foi tão bem, e depois eu posso trabalhar com ele os pontos a melhorar. Então funcionou muito bem, isso em humanas, com textos um pouco mais reflexivos, nesse período online foi bem bacana, né, e foi algo que funcionou. Então seria, né, um primeiro tipo, né, de ferramenta que eu acho que funciona muito bem para os alunos, eles estão muito bem adaptados, né, e até essa questão do Google Sala de Aula se conecta muito com as ferramentas da própria escola, então essa estrutura foi muito boa. Um segundo ponto que eu acho bem bacana de engajamento com os alunos, e funcionou muito bem, ainda no modelo um pouco mais presencial, mas a gente vai voltar em 2021 para um sistema híbrido, que na verdade chama de Plickers, e esse modelo, né, esses testes rápidos, são testes bem bacanas, porque nós chamamos de diagnóstico. Imagina você der uma aula sobre Revolução Industrial, você acabou essa aula e aí você faz uma pergunta para o aluno. Tá? E eu fiz isso em sala de aula, tá? Eu perguntei para os alunos sobre, ok, vocês então conseguiram identificar quais são as consequências sociais da Revolução Industrial? E é legal que esse aplicativo é muito bacana, porque os alunos levantam, então, um papel com um código de barras, e eles, dependendo da forma como eles colocam o papel, se está, né, virado ou não, resposta letra A, B, C ou D, eu, naquele momento, pego o meu celular, coloco a câmera, e aí eu consigo já captar e ter um diagnóstico na hora do processo. E aí eu consigo entender que alunos conseguiram, que alunos não conseguiram. Então, uma ferramenta que dá um diagnóstico ali é uma forma de avaliação muito bacana, né? Porque ali você consegue avaliar na hora o que está acontecendo, né? De uma ferramenta que você consegue na internet, tá um aplicativo bem bacana, e isso dá um diagnóstico para você entender, opa, preciso melhorar, não preciso melhorar esse processo, tá? É bem bacana. Um terceiro, que é bem famoso, e que eu gosto muito mais para engajamento ou para um dever de casa, que é o Kahoot. O Kahoot funciona muito bem, desde o aluno pequeno, né, do 6º ano, de 11, 10 anos, até o aluno pré-vestibular, né, que eu dou aula para pré-vestibular, e eles adoram quando tem um Kahoot, porque tem um engajamento, tem um modelo muito mais amigável. E aí, claro, eu não considero isso como uma grande avaliação formativa, mesmo tendo alguns relatórios ali. Eu gosto muito como engajamento.
até antes mesmo de começar o conteúdo para os alunos ali testarem o seu conhecimento, ou depois para você quebrar um pouco a aula e dar um pouco mais, né, de leveza para essa aula. Então, o Kahoot é um tipo de avaliação bacana, engaja, tá? E a gente entende que ele funciona muito bem para isso. Ou para casa também, que você pode mandar, e aí fica um pouco mais formal, e você também tem ali um processo de feedback, né, bacana. Um quarto modelo que nós gostamos muito também, tá? Quer dizer, que ainda é um terceiro de engajamento, que é o Mentimeter, tá? Esse terceiro, a gente gosta muito de usar, porque você pode, naquele momento, fazer um engajamento também de sondagem, né? É uma ferramenta que você consegue produzir nuvens de palavras. Então é bacana quando você faz uma avaliação diferente com o aluno, quando você quer, por exemplo, ali fazer uma discussão, fazer uma reflexão, ou cada grupo ali ser dividido, e esses grupos ali vocês colocam, né, esse processo ali para entender uma pergunta, para trabalhar com os alunos. Então, ele é interativo. Tem questionários também, tá? Então, o aluno, ele clica ali no aplicativo, ele consegue, então, responder rapidamente, escrever coisas, o professor consegue sondar e engajar também para esse processo. Então, eu gosto dele muito mais como engajamento, para, de repente, avaliar algum conceito que os alunos, né, colocaram, jogar isso para a turma para fazer uma grande discussão, né, do processo. Então, também é um aplicativo que está tranquilamente formatado aí na internet, tranquilo de ser utilizado. E para fechar aqui, que são dois tipos de avaliação um pouco mais diferentes, que nós utilizamos muito isso esse ano. São avaliações por podcasts. Então, assim, sabemos que hoje o aluno gosta, tem o Spotify, inclusive essa empresa, a Anchor, né, .fm, foi comprada pela Spotify, então tem uma ligação muito clara. Então, você pode experimentar os alunos também a fazer avaliações diferentes. Avaliações, por exemplo, né, com áudio mesmo, então explicar um conceito, trazer um fato jornalístico, né, alguma interpretação de texto, trabalhar pesquisas científicas, e aí você faz um outro processo que é bem bacana e funcionou muito bem comigo esse ano. Então, às vezes é um trabalho em grupo que você passa e você fala, e gravar um podcast para a turma. Então, esse podcast vai para a turma, e aí a turma consegue, então, ter aquele conhecimento também né, dos alunos de forma muito rápida e fácil. Então, é um tipo de avaliação que está funcionando. Não precisamos só ficar com a avaliação escrita. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma avaliação em áudio, e funciona muito bem também. Você pode colocar as rubricas, o que precisa ali o aluno, então, responder naquele podcast, né? O que ele precisa, quais são os objetivos importantes, tá? Temos ali uma outra bacana demais, alunos que gostam de gravar vídeos, que gostam, por exemplo, de editar vídeos. Temos o Edpuzzle, também, que funciona muito bem. Ele é muito conectado a várias ferramentas como o YouTube, o Khan Academy. Então, funciona muito bem também esse processo. Eu acho que é bem bacana, né, para ser utilizado para os alunos que querem mudar um pouquinho esse tipo de avaliação. Então, uma avaliação um pouco mais lúdica ali dos vídeos, que não só edita, mas tem um outro que nós usamos muito para a sala de aula, que é a gravação de vídeos com o Loom. Então, eu estou colocando aqui, a minha aula é uma extensão do Chrome, então não precisa nem baixar da internet, e os alunos podem, então, gravar, né, as suas avaliações. Então, você pode fazer um trabalho em grupo, eles conseguem gravar ali de forma muito rápida e fácil, né, e mandar para o professor, e você consegue avaliar. Então, assim, você consegue mudar esses processos e essas dinâmicas, né, de avaliação. Então, são 4 tipos muito bacanas, que eu acho que funcionou muito bem, tá? Então, desde coisas mais formais, como o Google Sala de Aula, até, né, o Kahoot, o Mentimeter, que são avaliações diferenciadas, como avaliações em áudio, avaliações em vídeo, funcionam muito. E o último ponto que eu queria colocar para vocês é que eu acho que dá uma dinâmica bem bacana também para as avaliações, isso funciona muito bem na minha sala de aula, que são também avaliações em grupo. Só como é que você faz uma avaliação em grupo estando longe, estando, na verdade, bem longe dos seus alunos? Então, o Zoom, por exemplo, e tem outras ferramentas que têm isso, né, conseguem colocar o aluno para dividir as salas de aula, chamam de break rooms. Né, e você consegue, então, colocar cada grupo de alunos em salas de aulas diferentes, e você consegue fazer avaliações e trabalhos em grupo, mesmo à distância. Então, assim, se você tem uma turma que trabalha muito bem em grupo, e a gente entende essa ideia da colaboração, também vale a pena investir nesse tipo de avaliação, tá, gente? E aí, só para finalizar, então, estou chegando no minuto final aqui da minha palestra. Eu acho bem bacana isso, essas experiências. Eu sei que vocês têm outras experiências bem bacanas,
Então, eu só queria finalizar deixando uma mensagem que eu acho muito importante e que vira um mantra para todos nós. De tudo isso que foi falado, desde a importância da avaliação, dos tipos de avaliação, eu acho que começa também um processo bem bacana de como a escola pode, né, ter ações para conscientizar essa importância. Então, campanhas anti-colas, né, para mostrar o quanto, nesse momento híbrido, online, que a cola não ajuda em nada o processo. Eu sei que é um trabalho muito difícil, mas isso tem funcionado nas nossas escolas, com campanhas massivas sobre isso, informações. Não usar a avaliação como um instrumento punitivo para transformar essa questão em ansiedade. Não fazer testes surpresas, porque isso também causa muita ansiedade nos alunos. E não expor os alunos por suas notas, né? Criar essa exposição de notas, né, de rankings, às vezes, muito colocados em mural. Isso pode gerar problemas para aqueles alunos que não conseguem lidar muito bem com alguma avaliação. Então, são 4 pontinhos bem bacanas que eu acho que a gente fecha a palestra, né, e essa apresentação, né, para colocar isso como é importante. Queria agradecer o espaço, agradecer o tempo de vocês, tá? Muito obrigado aí por tudo. São aqui alguns livros que eu coloquei que, poxa, são bem bacanas, se vocês tiverem oportunidade de lerem, né, que eu me baseei nessa palestra. Então, tanto o Lucchesi, que é um grande educador brasileiro, como alguns também livros, biografias que estão lá fora, que são bem bacanas. Então, o Myron Dweck, o Ken Connor, né, o Paul, quer dizer, que são, o Doug, são grandes temas que atacam e falam muito sobre avaliação. Tá? Então, eu queria agradecer. Muito obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado, Jones, aí, pelo espaço que vocês deram para mim, tá bom? Abraços. Muito bom, Daniel. Putz, quantos insights nesse tempo e nessa fala, viu? Eu fiquei pensando que uso dessas ferramentas que você trouxe no processo avaliativo, elas avaliam o aluno quanto às habilidades, competências que nós estamos querendo desenvolver neles, mas ao mesmo tempo também ajuda os alunos a aprenderem, né, o uso de ferramentas, de uma série de mecanismos dentro dessa cultura digital, que o cara ele está sendo avaliado e aprendendo, né, a ferramenta ao mesmo tempo. Isso é muito legal. É bacana, porque a gente desenvolveu e está desenvolvendo uma grande ferramenta, né, de educação, de avaliação dentro da Eleva, a Lupa, e assim, o nosso mantra é avaliações que ensinam. Então, quando você pega esse processo e coloca para o aluno, olha, vamos então construir um vídeo juntos, quer dizer, ele está não só construindo um conteúdo de conhecimento, mas ele está aprendendo a usar a ferramenta, ele está aprendendo, né, a ter esse tipo de engajamento, e a gente sabe que nós somos diferentes, né, temos gostos diferentes. Então, aquele aluno gosta mais de falar, tem aluno que gosta mais de produzir alguma coisa. Então, a sala de aula, o educador, ele precisa, né, e a avaliação em si precisa, então, né, dar conta desses diferentes estímulos avaliativos, porque os alunos são diferentes, porque nós somos diferentes, né, enquanto composição ali, né, enquanto gosto, né, nesse processo. Verdade. Eu fiquei curioso com uma questão que você levantou, que é a cultura do medo, né? Que muitas vezes se instaura dentro dos processos avaliativos. E todo mundo fica ali apreensivo e tal, então parece que tudo gira em torno disso. Mas se por um lado, e faz todo sentido o levante que você faz, de nós atacarmos, né, e não permitirmos que isso seja parte de uma cultura dominante, como fazer isso de forma a parecer que o aluno não tem a responsabilidade de atingir determinadas metas no seu desenvolvimento, né? Porque quando você propõe, por exemplo, o refazer de uma avaliação, que ele não saiu bem, isso não pode gerar aquela situação do tipo, se não der certo agora, eu tenho direito a fazer outra. Como equilibrar essa cultura? É um desafio, Jones. Não vou ter frases e palavras fáceis e respostas tranquilas. É claro que a gente pode ter esse processo do aluno, então, ele ficar um pouco mais relaxado com o processo. Que é bom e ruim. E aí tem uma questão de construção de cultura diferente, que a gente entende que quando você quer mudar a mentalidade, ou quer mudar o que chama hoje, né, o famoso mindset, né, dos alunos, dos professores,
não é simples. Então, assim, se você não conseguir, dentro da escola, por meio, né, realmente da sala de aula, de como o professor engaja, de como essa avaliação é feita, de como o projeto pedagógico da escola lida com isso, de como as pessoas lidam com a avaliação dentro da escola e como isso é transmitido para os pais e para a sociedade, fica um desafio, é um desafio gigante. Uhum. Então, eu concordo que não é simples, não tem uma solução ali que você percorre ali e vai resolver, mas mesmo esse aluno que você acabou de falar, eu tenho uma outra chance, você está dando uma outra chance e o aluno está ali tendo um momento de engajamento mais uma vez. Então, por mais que você, de repente, não tenha ele 100% nas avaliações, você começa, então, a pelo menos diminuir um pouco o monstro, diminuir um pouquinho ali a ideia da avaliação para tornar um pouco mais cotidiano. Sim. E isso acaba mudando um pouco o processo. Você vai conseguir com todos os alunos? Muito difícil. É difícil hoje você engajar 100% dos alunos. Então, são desafios ali que são colocados, e claro que a escola vai ter que estar atento, e o professor, a ver aqueles alunos que não estão conseguindo se engajar e criar, obviamente, ali ferramentas de engajamento. Legal. Chamando aquele aluno, conversando com aquele aluno, oferecendo ali um lugar de fala para aquele aluno, e isso é muito importante nesse processo. Boa. Eu acho que aí tem a questão que não é só o processo, as ferramentas ou a metodologia usada, né? Entra a questão de valores aí que precisam ser desenvolvidos, né? E é por isso que o desenvolvimento, né, de competências, e a BNCC traz essa definição de competências, que é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. E valores. Então, não tem como desassociar, inclusive na hora de avaliar. Não tem, né? E assim, é claro que a gente pega uma geração. Se eu estou falando com um aluno da segunda série de ensino médio, será que eu tive tempo de construir com eles essas competências iniciais? A gente até pouco tempo não tinha um currículo nacional comum, né? Por exemplo, foi feito há pouco tempo. Então, assim, é um processo de educação, um processo, a gente sabe disso, que a gente assistiu isso no mundo inteiro. Que você constrói um currículo novo bacana, você dá a estrutura e demora 20, 25 anos para começar a dar grandes resultados. Então, a BNCC, pegar, por exemplo, agora o Enem seriado, né, você ter esses mecanismos, o ensino médio agora com os itinerários, tem coisas boas acontecendo. Se você oferecer estrutura para as escolas, privadas e públicas, porque o cenário público é o principal no Brasil, você ali, com políticas constantes e rotineiras, você consegue ver o resultado daqui a 20 anos. A gente não vai conseguir daqui a 2 anos ver o resultado. Nós estamos num processo de transição muito complicado. Mas, pelo menos, já estamos pensando a educação de uma forma diferente. A nova base ajuda. Pensar o vestibular, que é uma grande fonte de estresse, é complicado. Então, mudar um pouquinho a cara do vestibular ajuda, porque, pelo menos, a parte final, o aluno entende de uma outra forma, ajuda a gente a pensar nessa cultura de mudança de valores também durante todo o caminhar escolar desses alunos. Verdade. Tem um item que a gente vê em alguns lugares sendo discutidos, que é a autoavaliação. Então, você acredita nela como tendo um lugar ao sol? Como você vê isso? Um lugar ao sol, né? É claro que não deu para falar tantas coisas hoje na palestra. A gente fez isso na Eleva agora em agosto. E estamos fazendo nas escolas, todas as escolas internas, vamos fazer em dezembro. E é impressionante, a gente está agora coletando os dados, tá, Jones? Então a gente está agora interpretando esse processo, porque pelas pesquisas com os alunos, com os milhares de alunos que fizemos, eles gostaram muito da autoavaliação. Tem até um caso de uma aluna que gravou um vídeo para explicar, porque ela não conseguiu explicar por palavras, falou, vou gravar um vídeo e mandar para vocês pelo YouTube, dizendo o quanto para ela foi importante e dando feedback. Mas eu gostaria que o questionário fosse de uma forma diferente ali na hora de eu clicar e colocar, porque o aluno se sente protagonista do processo. E ele consegue ele mesmo perceber, né, como ele está, né, nesse processo de aprendizagem. Então, é um momento que ele para e reflete. A gente não faz isso com nossos alunos às vezes. Olha, reflete como é que você está entendendo esse processo. E no meio da Covid, é uma ferramenta muito importante, que a gente precisa colocar o aluno nesse processo como protagonista mesmo, né, de ter autonomia e entender, cara, como é que eu estou aqui nessa em inglês? Eu consegui ali reter esse objetivo de aprendizagem? Agora, a gente acredita que a autoavaliação, ela caminha junto com as avaliações diagnósticas. Então, você autoavalia o aluno, né, com aqueles objetivos centrados, mas tem que estar comunicado, tem que estar ligado às avaliações
ditas de conteúdo para você fazer uma comparação também. Porque o aluno pode se avaliar muito bem e a nota dele ali, de uma prova, uma avaliação, não foi tão boa. Uhum. E aí tem que entender, o aluno está se percebendo diferente, ou tem aquele aluno que, poxa, coloca uma avaliação lá embaixo e uma avaliação de conteúdo lá em cima, ele tira uma nota no notão. Pô, aquele aluno precisa entender também se ele está se desvalorizando ou valorizando. Então tem uma questão socioemocional muito importante da escola. Então não estou falando só de conteúdo, estou falando de conteúdo e a própria percepção do aluno em relação ao processo de aprendizagem. Então, respondendo, com certeza a autoavaliação é algo muito importante, é algo que é muito caro para a educação, são experiências novas, tem muita coisa aí para pensar, desenvolver, melhorar, mas a gente acredita nesse processo para o ano de 2021, que é tão desafiante. Boa. Gosto muito desse caminho, né, dessa rota, trazer o aluno, e eu acho que isso desenvolve uma questão de responsabilidade muito grande, ou de corresponsabilidade no processo de aprendizagem, e ainda ajuda o indivíduo a se perceber, né, porque é outra coisa que, por exemplo, ele vai ter uma demanda muito grande no mercado de trabalho, ele ser capaz de se perceber à luz do contexto, do todo, né, e a pessoa que não tem essa autocrítica bem desenvolvida ao longo da educação básica, ele vai encarar situações muito delicadas daí para frente. Não, muito delicado, eu concordo. E o mais difícil para um professor, pegando a sala de aula, é o engajamento. Engajar o aluno no processo não é simples, porque vão ter alguns conteúdos não tão legais, que ele não gosta tanto, vamos ter ali processos, às vezes uma aula, né? Engajar ele e criar esses laços. Então, mesmo às vezes, em assuntos que os alunos não gostam tanto, você trazer essas autoavaliações, você cria instrumentos de engajamento, que às vezes só um professor, só a escola não dá conta. Então, trazer esse aluno, concordo com você, é fundamental nessa preparação desse aluno mesmo para o mercado de trabalho, para a vida que ele vai ter. Né? Ótimo. Muito bom. Daniel, imagino que algumas pessoas queiram continuar esse papo com você. Por onde elas podem continuar esse papo? Então, tem o meu e-mail, tá, que eu coloquei aqui para vocês, então vocês podem mandar mensagens, e-mails, eu adoraria trocar com vocês. O trabalho da Eleva, você pode seguir também, né, as mídias da Eleva Educação, da plataforma de ensino Eleva, a gente está fazendo lives, trazendo conteúdos, então acessar o site. Então são coisas bem bacanas que a gente já está fazendo em relação a avaliações, e qualquer dúvida, qualquer comentário pode trazer para mim, que eu vou ficar muito feliz em responder, em ajudar, em entrar em contato, tá bom? Muito bom. Daniel, muito obrigado por ser parte dessa jornada conosco. Muito obrigado pelas contribuições que você trouxe aqui para todos que estão nos acompanhando, viu? Obrigado, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Abraço. É isso aí, gente. Tivemos então aqui mais um conteúdo da trilha Avaliar. Continue na jornada, porque outras trilhas e outros conteúdos estão disponíveis para você durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos. Conheça também o nosso blog, jornadaedu.com.br, onde você pode encontrar diversos conteúdos para gestores, para professores, para famílias, com várias histórias, inclusive, de escolas parceiras da Agenda Edu. Você também pode nos seguir no Instagram, @agendaedu, e ainda conhecer mais sobre a nossa solução no site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até a próxima palestra.